Fala, meus amados, essa galera do direito civil que não para de estudar, uma loucura. Tudo bem com vocês? Mais uma aulinha linda? Vamos comigo? Meu nome é Ana Silvia, professora de direito civil aqui da Vultive. Aulinha linda, maravilhosa. Antes de começar a aulinha linda e maravilhosa, o que eu vou pedir para vocês? Abre o Código Civil. Pode assistir a aula de civil sem Código Civil? Não. Abre o Código Civil e vamos começar. Hoje a gente vai falar sobre os elementos da responsabilidade civil. A gente já sabe que a responsabilidade civil é um ato ilícito. Ato ilícito previsto lá no artigo 186. Temos também hoje no nosso Código Civil, como ato ilícito, o abuso de direito que está previsto no próximo artigo, no artigo 187. Esses dois elementos são a base da responsabilidade civil. Por que dos motivos? Por que dos motivos é ótimo, né, prof? Se concentra. O motivo pelo qual aquela pessoa que causa um dano a outrem tem o dever de indenizá-la, certo? Passando essa primeira etapa, que é o conceito, assim, digamos, de ato ilícito e da responsabilidade civil de uma forma geral, vamos para os elementos? Trouxe para vocês 4 elementos para configurar a responsabilidade civil, para ensejar a responsabilidade civil de uma pessoa em relação a uma conduta que causa dano ou prejuízo a outrem. Eu preciso de 4 requisitos. Primeiro deles, ação ou omissão. Ação e omissão de quem? Daquela pessoa que vai gerar, a partir dessa ação ou omissão, a responsabilidade civil. Ou seja, tem que ter uma ação, a pessoa tem que fazer alguma coisa ou deixar de fazer quando deveria ter feito alguma coisa. Vou só falar rapidinho os 4 e vamos daí entrar falando sobre as características de cada um pausadamente. Segundo requisito que a gente tem, culpa lato sensu. Culpa lato sensu abrange dolo e culpa. Por que eu coloquei esses pontinhos de interrogação aqui para vocês? Gente, tem que ter culpa lato sensu? A maioria doutrinária diz que sim. Existe já discussão dizendo que a culpa lato sensu é um elemento acessório, mas não um requisito essencial. Mas um requisito acessório. Nem sempre tem que ter culpa ou dolo para responsabilidade civil se perfazer no caso concreto. Discussão para daqui a pouco. Terceiro, nexo de causalidade. Responsabilidade civil tem como requisito nexo de causalidade. O que é nexo de causalidade? Aquele liame, entre a conduta e o dano causado. Se eu não tivesse feito aquela conduta, se eu não tivesse assim agido, aquele dano não seria causado. É isso que significa, pouquinhas palavras, o nexo de causalidade. Quarto requisito, dano. Tem que ter dano? Tem. Tipos de dano, pode ser dano moral, dano material, que também vai ser objeto do estudo lá no finalzinho da aula. Agora a gente sabe por cima ainda quais são os 4 requisitos em relação à responsabilidade civil. Vamos falar sobre cada um deles de forma rápida. Não, de forma pausada, né, gente? Vamos devagar. Voltou. Aqui. A regra geral é que a pessoa faça uma atitude, tenha uma conduta para que possa, junto com os outros elementos, gerar a responsabilidade civil para o ressarcimento do dano causado, certo? Mas existe também a possibilidade, pela simples leitura do artigo 186, o legislador já colocou para a gente, ação ou omissão gera sim dever de indenização. Então, a ação é a regra geral, porém também existe a possibilidade de omissão. A omissão é aquela que eu deixo de fazer alguma coisa quando eu tinha o dever jurídico de fazê-lo, ok? É muito mais difícil a gente comprovar a responsabilidade civil de uma pessoa através da omissão do que a ação. A ação, ele foi lá, teve uma conduta ilícita, causou um dano a outra em responsabilidade, ressarce. Porém, quando eu tenho uma omissão, primeiro, tem que ser uma pessoa que tinha o dever jurídico de ter agido no momento e que não agiu. Segunda, a pessoa que requer, que pleiteia o ressarcimento pelo dano por uma omissão,
Tem que também provar que o dano aconteceria de qualquer forma se aquela pessoa tivesse agido. Então, para lá. Na omissão, vamos dar um exemplo? Acho que vai ficar mais fácil para vocês. Exemplo de omissão que cause responsabilidade civil. Curador, tutela, representante de um menor. Ele deveria ter agido em prol do menor, mas não agiu. Ele se omitiu, ficou quieto e causou um dano para aquele menor. Primeiro, tem omissão? Tem. Ele tinha o dever jurídico de interagir? Ele tinha o dever jurídico de prestar uma assistência, de ter uma ação, de fazer uma conduta? Tinha. E agora, ainda, eu vou ter que provar que, se o representante tivesse agido, aquele dano não teria ocorrido para o menor, por exemplo, não causando esse prejuízo por menor. Então veja, aumentam-se o número de requisitos para eu conseguir requerer, fazer o meu pleito de responsabilidade civil, ou seja, acarretando indenização para aquele que fez, que agiu ou se omitiu de fazer, ok? Então veja que a omissão ela é mais difícil de a gente conseguir comprovar, mas existe sim a possibilidade de responsabilidade civil pela omissão e não somente pela ação. Segundo requisito, culpa genérica. Dois tipos, né? Dolo ou culpa. Se você parar para olhar o artigo 186, ele fala o seguinte: todo aquele por ação ou omissão voluntária, por negligência ou imperícia. Voluntário, estamos frente ao dolo. A pessoa age com vontade, ela quer prejudicar um terceiro, ela quer causar o dano àquele terceiro. Por outro lado, continuando a redação do caput do 186, o legislador disse: se não agir de forma voluntária, mas agir com negligência ou imperícia, também vai ter a responsabilidade civil, ensejando assim o dever de indenizar. Então estamos perante a culpa lato sensu, que abrange tanto o dolo quanto a culpa, certo? Gente, isso não deveria estar aqui, vou pular. Ótimo. Dolo. Vamos falar sobre o dolo. Errei o slide ali, desculpa. Vamos lá. O dolo, vocês lembram lá do conceitinho de dolo, lá do direito penal? Conhecer e querer, conhece o que faz e quer o resultado que vai causar através da sua ação. Na verdade, é mais ou menos esse o conceito de dolo. E a gente importa o conceito de dolo lá do direito penal e traz aqui para a parte civil. Tem vontade de prejudicar, é voluntário, é uma ação voluntária, a pessoa sabe que pratica e quer praticar para atingir o seu resultado, que é o dano ou o prejuízo a terceiro. Questão de grau de culpa. No artigo, abre lá comigo, gente, o 944 e 945 do Código Civil. Já entramos numa parte falando do dano e após a configuração do dano, a efetiva indenização por aquele causador do prejuízo. O 944 diz que o valor da indenização deve ser medido pela extensão do dano. Como se a gente pudesse colocar no medidor quanta culpa, quanto dolo aquela pessoa teve para alcançar um dano pequeno ou um dano tão grande. Já por sua vez, o artigo 945 diz que se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada, tendo-se em conta a gravidade da sua culpa em confronto com a do autor do dano. Aqui a gente está falando que o autor da conduta que ensejou o dano agiu com dolo ou com culpa, mas a vítima, aquele que teve um dos seus direitos lesionados, um dos seus direitos colocado à prova, danificado, ele também teve culpa, então o juiz vai ter que colocar numa balança o tamanho da culpa da vítima e o tamanho da culpa ou do dolo do autor do ato ilícito. Põe numa balança quanto que teve, quanto que a vítima acabou por proporcionar involuntariamente, talvez, né, porque a gente tá falando aqui de culpa também, o resultado danoso para ele mesmo. Então veja, a questão da extensão do dano, ela vai ser medida em cada caso concreto. Não existe uma tabela, tem que ver como que o agente agiu, se foi necessário, se não foi, o porquê e assim por diante. Todas as suas especificações.
Vamos lá. Quando a gente fala em culpa, a gente tá falando culpa em sentido estrito, tá ok? A culpa em sentido estrito, ela vem em três formas. É um desrespeito a um dever. Eu deveria fazer alguma coisa, eu tinha o dever de cumprir com uma obrigação minha, mas eu não quero, eu não omito, eu fico parada, cruzo os braços e vejo acontecer. Quais são as três formas de culpa? Imprudência, negligência e imperícia. Começando por imprudência. A imprudência é falta de dever de cuidado mais ação. Ou seja, eu tenho uma conduta positiva do agente com falta de dever de cuidado. Sabe quando a gente tem aqueles casos, às vezes até difíceis de decidir, se a pessoa, principalmente em caso de batida de trânsito, se a pessoa agiu com dolo eventual lá dentro do direito penal, ou ele agiu com culpa, será que ele foi negligente ou ele assumiu o risco de alcançar aquele resultado? Exatamente essa imprudência que estamos frente, porque a pessoa tem uma conduta, tem uma ação positiva, ou seja, está dirigindo o carro, acelera, está acima do limite de velocidade, está quebrando um dever de cuidado? Tá, por isso que às vezes em alguns casos a gente tem que esperar um julgamento para a gente perceber se aquele agiu com imprudência pela culpa ou se agiu com dolo eventual. Muito tênue, né, a diferença entre as duas formas. Mas vamos voltar para o direito civil, não estamos dando aula de direito penal, né? Segunda forma de culpa que a gente tem é a negligência, que é a falta de dever de cuidado, mas daí através de uma omissão, de uma conduta negativa. Essa é a diferença entre imprudência e negligência. O último tipo de culpa, por sua vez, é a imperícia. A imperícia é bem diferente das duas primeiras. A imperícia é aquela pessoa que não tem uma qualificação necessária, principalmente em relação a uma profissão. Se você vai na manicure e vai fazer a unha, ela tira um bife do teu dedo, infecciona, fica aquela bola. É uma imperícia. Ela deveria ter se qualificado mais para daí começar a entrar no mercado de trabalho, por exemplo. Médico também. Erros médicos a gente insere a culpa na imperícia. Gente, o que é interessante colocar aqui? A gente está falando sobre os elementos, dos requisitos da responsabilidade civil e falou que tem que ter dolo ou culpa. Tem que ter uma ação ou uma omissão juntamente com dolo ou culpa. Daí eu pergunto para vocês, o artigo 936 do Código Civil traz a responsabilidade da pessoa por dano causado por animal. Olha o caput do 936. O dono ou detentor do animal ressarcirá o dano por este causado se não provar culpa da vítima ou força maior. Deixei o portão aberto, meu pitbull saiu correndo, mordeu a perna da vizinha. O que vai acontecer? O pitbull vai ter que pagar a indenização? Não. Quem paga a indenização é o seu dono. Por quê? Porque ele agiu de forma negligente, ele deveria ter tomado o devido cuidado, sabendo que tratava-se de um animal feroz, de um animal bravo, teria trancado o animal, fechado o portão de uma forma correta, acorrentado numa coleira ou alguma coisa assim. Então, por causa disso é que existe o ressarcimento. Qual é o quanto indenizatório? Falamos agora há pouco em relação a esse nível de culpa que existe. Qual é o quanto indenizatório que deve receber a pessoa que age com negligência em relação ao animal? Veja, vamos voltar ao artigo 944? 944, que fala sobre a extensão do dano. Veja, se ele agiu sem culpa ou por motivo de força maior, a sua responsabilidade pelo 936 vai ser afastada. Porém, se restar comprovado que ele agiu com negligência, ele vai ter sim que pagar uma indenização, um ressarcimento dos danos causados pelo seu bichinho de estimação. Ok?
Terceiro requisito da responsabilidade civil, nexo de causalidade. Falei para vocês no comecinho da aula que o nexo de causalidade é o lhame entre conduta e dano, ou seja, aquela conduta, como que ela causa diretamente aquele dano? É essa relação entre causa e efeito. Se eu retirar a conduta daquele caso concreto, aquele dano ainda seria causado ou não? Aqui a gente fica perante dois tipos de responsabilidade. A responsabilidade subjetiva e a responsabilidade objetiva. Responsabilidade subjetiva é aquela que sim, é necessário para sua configuração dolo ou culpa. Somente culpa já é o suficiente. Por outro lado, a responsabilidade objetiva, a pessoa tem o dever de indenizar simplesmente pela conduta que ela praticou. Não há necessidade de comprovação de que esta agiu por dolo ou por culpa. Quarto e último requisito da responsabilidade civil, dano. Regra geral, não existe responsabilidade civil sem dano. Alguma coisa tem que ser lesionada, algum direito da vítima tem que ser lesionado para ocasionar a responsabilidade civil. Sabe por que isso é interessante? O artigo 186 traz pra gente que fala assim, mesmo que o dano seja de ordem somente moral, existe o dever de indenizar. Quando que eu tenho um dano moral? Quando eu acabo por prejudicar um direito da personalidade da vítima. Então eu posso ter no mesmo caso de responsabilidade civil, dano moral e dano material. Existe a possibilidade de unificação desses pedidos no mesmo processo pela súmula 37 do STJ. Posso entrar então contra uma pessoa que me causou um prejuízo estético, moral e material? Eu posso unir todos os tipos de dano numa mesma ação, cobrando assim um ressarcimento ou indenização de dano moral em relação àquele que me causou o dano. Falando em dano moral e dano material, vamos ver que tipos de danos, a classificação dos danos que o Código Civil traz pra gente. Os danos podem ser de ordem material ou de ordem moral. Por sua vez, os danos materiais, eles podem ser danos emergentes ou chamados os lucros cessantes. Vem aqui. O dano material é aquele que causa uma diminuição no patrimônio da vítima. Causa uma diminuição no patrimônio da vítima, ele tem que pagar por alguma coisa que ele já pagou. Por exemplo, existe um dano material? Existe. Pagou em duplicidade porque não parava de ser cobrado pelo credor. Dano material, pagou indevidamente. Bato no carro de um terceiro, o terceiro tem que pagar o conserto. Existe dano material? O terceiro, a vítima teve que desembolsar um valor, ou seja, teve redução no seu patrimônio, então aqui estamos frente a um dano material. Quando a vítima tira o dinheiro do bolso e tem que pagar alguma coisa, estamos frente aos danos materiais emergentes. Por outro lado, os danos materiais classificados como lucros cessantes são aqueles que a vítima deixa de ganhar por algum ato ilícito cometido contra ela. Vamos pensar em um exemplo. Eu faço um aluguel de uma casa, tá? Eu sou proprietário, o meu inquilino para de me pagar o aluguel. Parou de me pagar o aluguel, começa a pedir a casa para ele sair, ação de despejo, aquela briga toda. Na hora que ele sai, ele fica me devendo 6 mensalidades de aluguel. E ainda quando ele sai, ele arranca todas as portas, as janelas, a fiação, faz aquela bagunça na casa. Eu demoro para arrumar essa casa 6 meses, para deixar ela novinha de novo, para quê? Para eu conseguir alugar. Esses 6 meses que a casa ficou parada, eu tendo que reformar ela, gera ou não gera uma impossibilidade de eu receber o valor do aluguel? Porque eu não tinha jeito de alugar. Esse dinheiro que eu deixei de receber em relação aos aluguéis, porque tive que arrumar a casa, é um exemplo de lucro cessante. Aquilo que eu deixei de aferir, aquilo que eu deixei de ganhar pela conduta daquele que me causou o dano, eu posso cobrar dele através dos lucros cessantes, ok? Falando agora, por outro lado, dos danos morais. Os danos morais são aqueles que ocorrem quando uma pessoa acaba por atingir, acaba por prejudicar algum direito da personalidade. Pode ser a honra,
Pode. Pode ser o nome? Pode. E assim por diante. Falei mal de alguém e isso acarretou para ele algum prejuízo. Dano moral configurado. Escrevi o nome do consumidor indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito. Ele foi tentar comprar a casa própria, não conseguiu porque estava negativado indevidamente por uma empresa. Dano moral configurado. Ok? Pessoa jurídica pode sofrer danos morais? Pode. Quando a gente fala de direitos da personalidade, os direitos da personalidade não são exclusivos da pessoa física. A pessoa jurídica também tem certos direitos da personalidade, aquele que lhes cabe em relação à sua característica de pessoa jurídica. Pessoa jurídica tem direito ao nome? Tem. É ou não é importante a pessoa jurídica ter um nome que agrade as outras pessoas, que não saia falando mal, aquela empresa não funciona? Claro que é. Então, pode a pessoa jurídica pleitear uma ação de indenização por danos morais? Pode sim. Então existe sim a possibilidade de danos morais em relação à pessoa jurídica. Desculpem. Outra discussão interessante é em relação a dano moral ou mero aborrecimento. Quem está aí militando já na área sabe que a gente tem milhares de decisões jurisprudenciais dizendo que não é qualquer dano moral que enseja a indenização, uma vez que a atitude daquele que teoricamente lesionou o terceiro não é um dano moral, mas sim um mero aborrecimento. Inscreveu no nome de proteção aos créditos um consumidor, ficou só um dia. Veja, não causou dano, então é um mero aborrecimento que teve que encontrar uma solução, ir na empresa e assim por diante. Extremamente discutível os dois lados. É sempre dano moral ou também a gente tem que considerar que certas atitudes e que certos problemas acabam sendo aborrecimentos cotidianos? Fica aí a dica para vocês. Mais uma vez eu agradeço vocês terem a paciência de me ouvir, aguentarem a minha voz. Espero que esteja ajudando bastante vocês nos seus estudos. Próxima aula de Direito Civil aqui na Cultive. Beijão!